começando o podcast Cinemação 523. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos duas estreias aqui comigo. Ela que é analista de marketing, social media e administradora do Hospício Nerd, a querida Mariane Mastrange. Olá! Obrigada pelo convite, Rafa. Meu primeiro podcast, então, né? Muita responsabilidade. Verdade? Primeiro podcast? Primeiro podcast. Caraca! Então, muita responsabilidade, mas tô feliz que eu vou falar de um assunto aí que eu amei muito, então... Vambora. Que demais, olha só. Aqui a casa é pequena, mas é arrumadinha, viu, Mari? Fica à vontade. Já amei. Espero que esse seja o primeiro de muitos também, porque quando o bichinho do podcast pica é difícil. É igual as tartarugas aqui, viu? Você vira um monstro depois, um mutante. Ai, que delícia, então vambora, né? E temos aqui também o jornalista e social media, fala sobre cinema, séries e cultura pop nos seus perfis no Instagram, TikTok e Twitter, o grande Arthur Pacheco. Salve, pessoal, tudo bem? É uma honra ser convidado aí para esse podcast. Espero que eu possa agregar aí, espero também não ser ordenhado, como a sua família for. Cara, aqui não tem nada de ordenha, tá tudo certo. Então tamo grande. Então vai poder falar com tranquilidade, né, Arthur? Exatamente, é a ideia. Muito bom. Muito bem, meus amigos, olha só, a gente tá reunido aqui porque as Tartarugas Ninjas, né, conhecidas aí também como Teenage Mutant Ninjas, né, elas foram criadas ali pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird e elas fizeram sua primeira aparição em maio de 1984, na primeira edição número 1 de uma revista em quadrinhos em preto e branco publicada pela Mirage Studios. 39 anos depois, sob a tutela do Seth Rogen e do diretor Jeff Rowe, as Tartarugas voltaram para contar a sua origem, explorar a adolescência desses personagens e discutir assuntos aí como aceitação, liberdade, preconceito, medo e o próprio crescimento, né? E aí hoje eu, a Mari e o Arthur, a gente vai bater um papo sobre as Tartarugas Ninjas, Caos Mutante, filme novo aí que chegou aos cinemas agora em agosto de 2023. E como você sabe, você que acompanha o Cinemação, sabe, vamos dar spoiler. Por isso, caso você não queira sofrer com tudo que a gente vai falar aqui, pula esse podcast, vai lá ouvir algum dos nossos outros episódios aí, mais de 522 episódios aí pra vocês ouvirem. Então tem coisa pra vocês ouvirem. Ou ainda, né, dá pra você pular direto pro plano detalhe e pegar todas as dicas que a gente vai trazer pra vocês aqui mais pro final do podcast. Então já fica o aviso aqui que vamos dar spoiler, ok? Não fique assustado aqui se você entrar no episódio e de repente a gente tá falando lá tudo sobre o filme. E é isso, vamos bater esse papo então sobre as Tartarugas Ninjas, Caos Mutante no segundo ato desse podcast. Master Splinter has given us a very important mission for tonight. The target is across the street. We must use stealth and cunning to infiltrate the human world and retrieve Go-Gurt. Okay, Batman. Dude, what? I'm just trying to hype you guys up, okay? Give me that list, okay? What else we getting? 4 quarts of non-fat milk, Nice. ice cream, fruits and veggies, and a party-sized bag of Cool Ranch Doritos. I like cheese He was puffs. very specific about the party size. He underlined it twice. All right, Donnie, you're on toiletries. Raph, you're stocking up the pantry. And Mikey, you're on junk Yes, food. sirski. And remember, don't let any human see you. Because why? Humans are the demon scum of the earth. Avoid them. Don't say hi. They lust to murder that which is different from them. To interact with them is to die. Chegava aos cinemas no dia 31 de agosto de 2023 o filme As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. O filme foi produzido por Seth Rogen, Evan Goldberg e o James Weaver. Eles estão por trás ali, né, da produção. E o filme foi dirigido pelo Jeff Rowe e o Kyler Spears. O Jeff,
ele foi um dos diretores ali de Família Mitchell, né? Que foi um dos filmes, uma das animações que saíram na Netflix um tempo atrás, que foi muito forte, assim, chegou a concorrer a Oscar e tal, saiu em 2021. Já o Kyler Spears, ele tem um histórico grande, principalmente na parte do departamento de arte, mas ele já tinha dirigido algumas séries ali para TV, inclusive uma chamada Anfíbia, que é de 2019, mas dessa vez ele é um co-diretor aqui do lado ali do Jeff Rowe. Além de produzir, o Seth Rogen e o Evan Goldberg, que é parceiro do Seth, eles dois já trabalharam juntos, ele também foi produtor lá no filme É o Fim, de 2013, mas ele também escreveu aquele filme A Entrevista, de 2014, que era estrelado pelo Seth Rogen. Então esses dois já trabalham juntos, foram os produtores, mas além de produzir, esses dois também trabalharam no roteiro do filme, né? Então o Seth e o Evan, junto com o diretor Jeff Rowe, eles também contaram com o Dan Hernandez e o Benji Samit, que contribuíram para o roteiro. Esses dois, o Dan Hernandez e o Benji Samit, eles escreveram vários episódios de séries animadas, né? Como uma série do Central Park e a animação da Família Addams 2. Eles dois já trabalhavam juntos. Então, no final das contas, o roteiro foi escrito aí a 5 mãos. O Seth Rogen, o Evan Goldberg, o Jeff Rowe, né, o diretor, junto com o Dan Hernandez e o Benji Samit. O filme ainda contou com um orçamento relativamente modesto, né, para uma animação, porque ele foi feito com 70 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, grandes animações como o próprio Aranhaverso, que saiu recentemente, tem uma estética também diferenciada, como é o caso aqui de As Tartarugas Ninja, eles trabalham geralmente com o dobro desse orçamento. Então, por exemplo, o Aranhaverso custou em torno de 150, 200 milhões de dólares. E aqui, Tartarugas Ninja, eles fizeram um filme com 70 milhões. Então é um orçamento baixo para uma animação. Mesmo assim, o filme ele tem ido muito bem nas bilheterias. Até o momento o filme já arrecadou aí mais de 152 milhões de dólares, ou seja, já dobrou o que ele custou. Então, se ele custou 70, ele agora já recebeu 152 milhões de dólares. É óbvio que a Nickelodeon, Paramount, que estão por trás aí do filme, estão muito felizes e certamente esse filme aí chamou a atenção dos produtores, né? Aqui no Brasil, o filme ele anda meio modesto ainda. Ele chegou a ficar em segundo lugar na bilheteria brasileira, ficou atrás de Besouro Azul, que lidera a lista pela 3ª semana consecutiva. Mas Besouro Azul, vale ressaltar, ele tem também um chamado maior, porque além do marketing dele ser maior, né, um filme da DC, ainda conta com a Bruna Marquezine, que teve também um marketing muito voltado para o público brasileiro, para levar o público até o cinema. Então Tartarugas acabou ficando em segundo lugar. Mas muito bem, mas sobre o que fala Tartarugas Ninja, o Caos Mutante? Aqui a gente está conhecendo, na verdade, a história das 4 tartarugas que, após serem expostas ali a uma substância radioativa, elas acabam se transformando em animais antropomórficos, né? Ou seja, aqueles animais com características e emoções humanas. Elas são criadas pelo mestre Splinter, que é um rato, que também foi vítima dessa mesma mutação, só que ele era mais velho, por isso ele acabou já crescendo adulto, né? Sofreu a mutação adulto, e aí ele acabou cuidando dessas tartarugas, não apenas como um pai, mas também como um mentor, um professor, né? De artes marciais. Depois de alguns anos vivendo submersas ali nos esgotos de Nova York, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello começam a explorar cada vez mais a vida do lado de fora dos bueiros de Nova York. Em meio a essa exploração, eles descobrem um novo grupo comandado ali pelo Super Mosca, que quer acabar com os humanos e assumir o controle da cidade. Esse é o caos mutante, né, por qual as tartarugas vão ter que passar. Como solucionar isso? Como conviver com essas diferenças? É um filme muito interessante nesse aspecto. Para fechar essa ficha técnica aqui, né, depois dessa sinopse, vale dizer que a música é do Trent Reznor, ele e o Atticus Ross, que também é um compositor aqui da trilha,
de Tartarugas Ninja, são 2 grandes compositores. Eles trabalharam em A Rede Social de 2010, Millennium, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, trabalharam também em Garota Exemplar. O Atticus, por exemplo, trabalhou ainda em O Livro de Eli, Mank, enfim, eles têm um histórico enorme aí de composição para grandes filmes, e aqui não é diferente, a trilha embala muito bem o filme, assim, ela consegue entregar um resultado muito legal e conecta muito o público, né, com esse filme. A direção de fotografia é do Kent Seki, que vem mais da parte de efeitos visuais, né? Ele trabalhou em Homem de Ferro em 2008, Superman Returns de 2006, mas ele fez muitas animações também, assim, nessa parte de efeitos visuais. Então ele trabalhou em Gato de Botas, O Poderoso Chefinho, enfim, entre outros. E dessa vez ele comanda a direção de fotografia de Tartarugas Ninjas. A edição é do Greg Leviton. O Greg Leviton trabalhou junto com o Jeff lá em A Família Mitchell e ele fez várias séries animadas aí, como por exemplo Apenas um Show e Mickey Mouse. E uma área que vale muito a pena ressaltar aqui também é o departamento de arte, o departamento de som, efeitos especiais, efeitos visuais animados, que é um grupo enorme de pessoas. E pelo que eu apurei aqui, olhando toda a ficha técnica do filme e tal, são cerca de 400 pessoas trabalhando nesse filme que entregam um primor de parte visual e sonora desse filme, assim, é incrível, é inacreditável o trabalho de animação que está sendo entregue. E aqui vale ressaltar, não vou falar os 400 nomes, né, porque é muita coisa, mas vale aqui ressaltar isso, assim, tenham em mente que quando a gente está falando de um filme desse, que envolve tantas pessoas, e aqui a gente não está colocando ainda outros nomes de outros departamentos, a gente está falando na base aí de 1000 pessoas trabalhando num filme como esse. Então é impressionante a entrega e o primor visual desse filme, assim, é maravilhoso. E no elenco, né, do filme, eu vou falar das vozes americanas, porque é o produto original, mas a dublagem brasileira tá maravilhosa também. Eu assisti o filme dublado e não perde em nada, assim, tá excelente, inclusive sobreposições de vozes e tal, tá maravilhoso. Mas as vozes americanas, elas são feitas primeiro, né, os 4 personagens principais são atores jovens com histórico de dublagem nos Estados Unidos, mas eles trabalham mais assim, fazendo essas vozes e tal. Então a gente tem o Mike Abbey, que faz o Donatello, o Shannon Brown Jr., que faz o Michelangelo, o Nicolas Canto, que faz o Leonardo, e o Brandon Nunn, que faz o Rafael. Esses são atores jovens, assim, são adolescentes e que estão emprestando suas vozes para esses personagens principais. Além deles, a gente tem alguns nomes conhecidos do grande público aí. Por exemplo, a Ayo Edebari, que faz a April O'Neil, ela tá na série The Bear, né, que é uma das grandes séries que a gente tem aí. Tem a Maya Rudolph, que faz a Cynthia Ultron, que é uma espécie de vilã ali, e ela fez Licorice Pizza, Luca, A Missão Madrinhas de Casamento, enfim, é uma comediante também, faz muito trabalho de dublagem. O John Cena, né, como o Rocksteady, que é um vilão clássico das Tartarugas Ninjas, ele fez também Esquadrão Suicida e estrela, né, a série O Pacificador. Temos o próprio Seth Rogen, que faz o Bebop. Então, além de produzir, roteirizar o filme, ele também atua no filme. E o Seth Rogen, não falei antes, mas enfim, todo mundo conhece ele. Fez Donnie Darko, Superbad, 50%, Steve Jobs e tal. É um cara já bem conhecido, assim, do mercado hollywoodiano. A gente tem o Giancarlo Esposito, que faz o Dr. Baxter Stockman, que é o cara que meio que cria ali, né, o Uzi, né, que vai transformar as tartarugas, e ele é o cara que tá também trabalhando em Breaking Bad, Better Call Saul, Mandalorian e The Boys. Temos também o Jack Chan, que faz o Massa Splinter. Jack Chan, né, ídolo aí também de filmes de artes marciais, fez A Hora do Rush, Karate Kid, O Terno, enfim, muitos filmes legais. Temos o Ice Cube, que faz o vilão, o Super Mosca, ele que esteve também em Anjos da Lei, Os Donos da Rua e Te Pego na Saída. E temos o Paul Rudd, que é um parceiraço aí do Seth Rogen também, que faz o Mondo Queco, que é um personagem ali todo paz e amor e tal, e ele que é super, o Paul Rudd, né, que é super conhecido por ser o Homem-Formiga. Bom, vale ressaltar
ressaltar, né, que em 2016 a gente teve as Tartarugas em live action. Não sei se vocês lembram, mas foi aquele filme As Tartarugas Ninjas Fora das Sombras. Foi o último filme que a gente teve das Tartarugas Ninjas. Aquele filme tinha Megan Fox, o Stephen Amell, outros atores e tal. Eu assisti só o primeiro desse, o segundo nem cheguei a ver. Pois é, foi um desastre, né? Foi um desastre esse filme. Realmente não empolgou. E é um filme, assim, que ele chegou pra trazer essas tartarugas com... Assim, eram seres enormes, né? E muitas vezes eles eram até pouco carismáticos, assim. Eles tentaram trazer algumas características ali e tal, mas eram seres, tipo, muito grandes, fortes. Eles eram meio parecidos em si. Tinham lá, né, suas características e tal, mas muito semelhantes, assim. É um pouco também o problema que às vezes tem, por exemplo, nos live action da Disney, por exemplo, quer botar o animal muito realista e fica meio sem emoção. Sem emoção, exatamente. Aqui ainda, eu acho que tem um problema ainda mais grave, que era, assim, um filme que era de ação, né? Tipo... Era um filme que necessitava de expressão, assim, muito forte deles, né? Então, sei lá, era um filme que não empolgou. E 7 anos depois desse live action, a gente volta agora para um filme de origem, com um tom muito mais cartunesco, assim, que explora o carisma e as dificuldades, né, desses adolescentes e tal, de uma forma sensível e ao mesmo tempo engraçada e tal. E eu queria saber se vocês também tiveram essa sensação de que aqui a gente tem a certeza de que esses personagens funcionam muito melhor dentro desse ambiente, assim, vamos dizer, desse universo, a família Mitchell, sabe, assim, eles, parece que esse é o ambiente que a gente precisava das tartarugas, assim, parece que era isso que, era dentro disso que eles iam funcionar realmente bem, não é em live action, não é, sabe, é dentro disso, vocês não acham? Eu gostei muito do filme, e justamente o que tu falou, eu acho que a dinâmica do grupo ali funciona muito bem, eles conseguiram explorar a personalidade de cada um, assim. Até do Mestre Splinter, por exemplo, ele teve um arco próprio ali que eu acho que funcionou muito bem. Sim. E a questão da estética da animação combina muito, né? Eu até escrevi e costumo falar que o Aranha Verso tá para quadrinhos, o Gato de Botas tá para as pinturas clássicas e esse filme tá pro grafite, a arte de rua. Toda a estética da arte de rua, essa questão urbana combina muito com a história das tartarugas. Exato. Eu concordo super, me surpreendeu, assim, de início, quando eu assisti, né? Confesso que fiquei tipo um choque ali, porque é uma parada bem cartunesca e bem grafite de rua, igual tu comentou. De início eu meio que estranhei, mas depois você meio que normaliza e você vê que aquilo funciona mesmo, combina bastante. E eu acho que finalmente a gente teve uma animação que representou as Tartarugas Ninjas. Boys, where have you been? I've been freaking out. We're sorry, Dad. It was this one thing. It was this cat, and you know I'm scared of cats, so... Yeah, we did have to... Wait a second. You said you would go shopping, then come right back. Where were you? That was Nothing. Look, we're really sorry, Splinter. Some of the guys want to see a movie, and I try to talk them out of it. Leo! Are you... What? You watch a movie with the humans? Ugh. You ratted us out. Hey, don't use that word that way. That was... I mean, it's that was 2020. Sorry, Dad. Vocês eram consumidores antes, assim, tipo, vocês sempre foram fãs de Tartarugas Ninjas, liam os quadrinhos e tal, ou não, assim, tipo, pra vocês vocês foram pelo filme, dessa vez vocês foram apresentados, como é que foi? Eu tenho uma relação muito particular com as Tartarugas Ninja, porque primeiro que eu tenho um irmão mais velho, que ele cresceu ali no final dos anos 80, início dos anos 90, então pra ele as Tartarugas Ninja era bem o auge, assim, né? Sim. Eu cresci nos anos 2000, nos 2010, e elas não tinham tanta expressão quanto tinha na época dele, assim, e aí ele acabou me passando muito dessa paixão pelas Tartarugas Ninja. Uhum. Também era bem fã daquela série live action, que eram uns caras vestidos assim de tartarugas, passava na TV Globinho. Eu adorava essa série, assim, mas eu tinha 4, 5 anos quando eu assisti. Inclusive tem um episódio que eles fazem um crossover com Power Rangers. É verdade. Power Rangers no espaço. Um episódio bem estranho, inclusive, mas eu adorava. E até eu lembro até uma história que uma vez quando eu tava fazia escolinha, assim, e aí eu cheguei da escolinha, eu lembro, desde sempre eu gostei muito de cinema. E aí eu lembro que passou propaganda, vai dar na sessão da tarde o filme das Tartarugas Ninja, aquele filme dos live actions, né, que eu gostava também. E eu acho que era o 2, que eles vão pro Japão, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu cheguei da escola e já tinha dado o filme. E aí eu fiquei muito chateado.
E aí minha mãe, eu chorei muito, assim, minha mãe fingiu que ligou pra Rede Globo pra pedir pra passar o filme de novo. Aí eu me acalmei um pouco. Também joguei aquele jogo do Super Nintendo clássico, né? Que Sim. ia batendo e passando. Assisti uma animação ali dos anos 2000, que acho que era do Nickelodeon ali que passava e tal, mas era mais em 2D, assim, mais cartoon. E hoje em dia, na verdade, eu passei um pouco disso pro meu filho, né? Tenho um filho de 5 anos, que curiosamente ele acabou pegando uma paixão por Tartarugas Ninja, nem incentivei tanto, mas ele acabou gostando quando ele viu um filme da Netflix que saiu ano passado, que inclusive eu acho muito bom. Não sei se vocês já viram, é o Despertar das Tartarugas Ninja. Não conhecia, não. É um filme de animação e ele tem uma pegada, assim, meio que uma realidade que o mundo tá acabando. E aí o Michelangelo despertou um poder de viajar no tempo. E aí ele manda o Casey, sabe o Casey, aquele que tem... Sei. Ele manda o Casey de volta pra ele conseguir salvar o mundo antes que os... Putz, esqueci o nome agora. São aqueles alienígenas. Ah, tô vendo aqui umas imagens. Ele tem uma pegada, parece ser uma coisa um pouco mais anime, assim, né? Mas olha, eu achei muito bom o filme, a história. Eu não assistiria se não fosse por ele. E aí ele descobriu que tava tendo que ia ter esse outro filme. E aí ele tava querendo muito ver esse agora do Caos Mutante. Aí eu levei ele também, então foi uma experiência também de família, assim, pra mim meio emocional, meio que passando o bastão. Eu como pai também. E ele tava querendo muito, levou até um livrinho que eu dei pra ele de aniversário que tinha os bonecos do filme. Então, assim, as Tartarugas Ninja acaba sendo uma coisa meio emocional, até um pouco especial, assim, na minha vida. Interessante. E o seu filho gostou? Ah, ele adorou. Que demais. Ficar com os bonecos depois e tudo. Que demais. E pra você, Mari, como é que foi sua relação? Cara, então, quem me apresentou as tartarugas foi meu pai. Então, é bem parecido, assim, com o Arthur. Mas eu assisti mais a animação, né? Porque eu era bem jovem também. E aí, só que eu sempre curti, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Donatello. Então, fui assistir o live action, enfim, né? A gente dá aquela passadinha de pano, mas a animação foi uma coisa que me surpreendeu bastante, essa que tá no cinema. Mas a minha relação foi assim, tipo, geralmente as coisas que hoje eu consumo de super-herói, enfim, Tartarugas Ninjas, desse universo de história em quadrinhos e animações, vem do meu pai, né? Porque ele é um dos mais consumidores que eu já vi, então a passada de bastão, né, dele pra mim. Eu acho assim, eu, por exemplo, eu cresci nos anos, final ali, né, dos anos 80 pros anos 90 e tal, e eu peguei o auge das tartarugas, porque os filmes clássicos, que eram esses bonecos até que o Arthur tava falando, foram filmes assim que eu assisti em looping, assim, era impressionante. E lógico, né, eu me chamando Rafael, eu amava assistir as tartarugas. E tinha minha tartaruga favorita, que era o Michelangelo. Não, mentira. Era o próprio Rafael, né? Mas assim, ó, só pra vocês terem uma ideia dessa evolução, que eu acho muito interessante da gente pensar nela, até pra chegar nesse filme, é que quando a gente vai ver o filme, o primeiro filme das tartarugas é de 1990, foi o primeiro filme em live action e tal, dirigido lá pelo Steve Barron, e é um filme que ele é uma adaptação de uma história em quadrinhos original e tal, e ele tem um tom um pouquinho mais sério, assim. Depois a gente vai pro filme de 91, e olha que interessante, a gente tem um filme em 1990, depois a gente tem 91, depois em 93. Então ela vem realmente no auge, assim, ela vem em sequência, né? E aí também tem o desenho. Nessa época tinha um desenho das tartarugas que passava também na televisão, tipo, em looping, que deu consequência também no jogo que o Arthur bem lembrou aí. E no filme de 1991, que é O Segredo do Uzi, que é a sequência, né? Aí dessa vez dirigida pelo Malcolm Pressman, ele traz as tartarugas, e aí ele já traz um tom um pouco mais leve, um pouco mais humorístico, assim, e tal. E aí é um filme que vai falar um pouco mais sobre o segredo por trás da mutação das tartarugas, né? Talvez O Segredo do Uzi seja o filme mais famoso deles, que é o segundo filme, né? E aí o terceiro filme, de 1993, é esse que o Arthur mencionou também aí, que é dirigido pelo Stuart Gillard, que as tartarugas acabam viajando pro Japão feudal, e aí lá elas lutam, né, contra ninjas também e tal, e tudo isso. O que eu acho interessante da gente observar aqui, quando a gente vai olhar agora pro filme, para esse longa, né, que a gente teve agora, e o Arthur falou sobre o despertar das tartarugas ninjas, é interessante, né, Arthur, você que
sei lá, acompanha o Despertar das Tartarugas Ninjas, que eles trouxeram pra esse live action algumas características do Despertar das Tartarugas Ninjas, né? Porque, por exemplo, a April, uma personagem negra, o Rafael é um cara grandão, brucutu, assim, o Leonardo é mais esguio, o Michelangelo é baixinho, meio cabeçudo, assim, o Donatello tem o lance dos óculos, tipo, eles trouxeram algumas coisas que, pelo jeito, eles identificaram que lá em O Despertar das Tartarugas Ninjas colou muito bem, e aí eles trouxeram pra cá, né? Você teve essa impressão? Sim, totalmente. Eu acho que foi uma animação que deu certo e eles acabaram pegando alguns elementos, né? Uhum. É bem o que tu falou, assim, exatamente. Eles têm alguns poderes também, que eu acho que é o único filme que eu vi isso. Eles têm os poderes mesmo, assim, tanto que no início do filme aparece o Michelangelo do futuro, que ele aprende a abrir um portal pra viajar no tempo. O Rafael consegue gerar uns espectros, assim, tipo Lanterna Verde da vida. Sei. Mas sim, eu acho que eles estão começando a experimentar coisas diferentes pra tentar pegar bem a essência das tartarugas. E tem uma questão que é justamente você dar personalidade para elas, porque a gente sabe que Tartarugas Ninjas é quase que um estudo de arquétipos, assim, né? A gente tem lá o mestre, a gente tem o cara que é o herói, né? Ali como o Leonardo, a gente tem o rebelde, que é o Rafael, a gente tem o engraçado, que é o Michelangelo, o nerd, o cientista, enfim, que é o Donatello. Então a gente tem, assim, tipo, vários arquétipos e eles precisam meio que trabalhar em conjuntos, meio que se somando para que a história realmente aconteça. E é interessante da gente ver que se antes, quando a gente para olhar o filme lá de 1990, 91, 93, era basicamente o mesmo boneco para todas as criaturas. E agora não, elas começam a ter uma aparência física diferente uma das outras, assim. Exato, até acho que o Donatello nesse último filme ele usa um aparelho no dente, se eu não me engano. E exatamente, não adianta só botar os 4 com uma cor diferente, tu tem que lembrar, né? Mas agora tá começando a incorporar uma personalidade diferente e ao mesmo tempo também tem coisas que, por exemplo, nesse último filme eu gostei bastante, que apesar dos 4 cada um ter a sua, os 4 ainda são adolescentes, né? Então tem coisas que eles agem igual, agem em grupo, né? Ficam fazendo aqueles gritinhos, um torcendo pelo outro, fazendo umas dancinhas juntos, né? Porque no fim também eles são só adolescentes. Exato, exatamente. Aqui a gente tem também uma outra coisa interessante, que é a própria estética, né? Mari, você chegou a assistir Família Mitchell? Assim, pra você essa parte estética te surpreendeu? O que você achou? Então, eu assisti sim. Eu acho que esse novo filme fez meio que uma escola, entre aspas, com o Aranhaverso, né? Porque o Aranhaverso que traz essa coisa mais realista e tal. Tartarugas, ela me chocou, mas não de uma maneira ruim, em relação aos humanos mesmo, que traz aquela coisa meio deformada, diferente. E eu não tinha visto isso ainda. Então, de início, eu fiquei meio... Será? Mas depois parece que você naturaliza mesmo, porque o filme, ele é muito bom. Então, pra mim foi diferente, mas um diferente muito positivo. Mas você percebe ali que teve uma escolinha assim com o Aranhaverso. O Aranhaverso acho que foi realmente um divisor de águas, assim, né? Desde a primeira aparição dele até agora, né? Assim, acho que realmente algumas produtoras elas têm olhado para esse tipo de animação, vendo que, assim, não existe aquele padrão Pixar, né? Assim, tipo, a gente tá vendo que existe muito mais a ser feito, né? É isso mesmo. Eu acho que tem uma expressão aqui interessante, que é essa estética visual que é proposital, assim, deles, né? Combina muito com a própria história, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a gente tá falando de 4 adolescentes que estão presos dentro do esgoto, que não podem explorar o universo e tal. E aí, quando eles saem, tudo é diferente pra eles, assim, tudo é novidade. Então tem até momentos que o diretor aplica, assim, alguns cortes rápidos, principalmente nas cenas de ação, né, que eu me vi até meio confuso, assim, sabe? Nossa, pra onde tá indo? Com quem que ele tá lutando? Pra onde que vai? Não sei o quê. Principalmente na primeira luta deles, assim, a primeira
primeira cena de ação deles, quando eles vão recuperar lá a moto da April, a sensação que dá, às vezes, é de uma certa confusão, assim, do que tá acontecendo. E isso coloca muita gente no centro da cena, né? Porque é exatamente aquilo, assim, eles também não sabem direito o que tá acontecendo, eles também estão super confusos, e eles expressam isso, eles falam, puta, a gente nunca participou de uma briga, como é que funciona esse negócio aqui, né? Sim. Eu acho que essa é a parte mais legal, né? Você meio que entra ali no campo de visão deles, igual você falou. O que tá acontecendo? A gente é só adolescente, tartaruga. Exato, só tinham treinado, mas não tinham praticado ainda. Tem até uma hora que ele pega acho que o bastão do Donatello, ele até fala, pegou meu bastão, usou contra mim. E aí não dá pra entender nada na oficina ali, né? E tem uma hora, eu achei tão sensacional, tem um momento que o Donatello, ele tá apontando o bastão pra esses caras, e os caras, tipo, tão, sei lá, pegando o arma e não sei o que e tal, e o Donatello pega e fala assim, eu peguei um bastão, como é que eu vim parar aqui com um bastão? Tipo, é tão ridículo. Eu tá com o bastão, tem um que tem espada, o outro tem o garfo lá e tal, e eu tenho um bastão. Ele fica questionando a própria essência do personagem. Isso é tão legal de você ver, porque isso é muito adolescente, inclusive, né? O próprio questionamento do seu ser, né? De quem sou eu aqui nesse universo, né? Esse é o filme que eu senti pela primeira vez, assim, ou uma das únicas vezes, que eles são realmente adolescentes, sabe? É verdade. Porque tem o nome, né? O Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Tartarugas Mutantes Ninjas adolescentes. Mas aqui no Brasil sempre foi Tartaruga Ninja, e até nos filmes antigos ali, na série animada, eu nunca senti muito que eles eram adolescentes, sabe? É verdade. Sempre interpretei eles muito como pessoas, assim, pelo menos uns jovens adultos. Mas aqui eles têm esse comportamento, assim. Sim, eu concordo super. Tem uma coisa meio imatura mesmo, né? Assim, que a gente vai vendo deles, assim, tipo, deles querendo explorar. Toda a primeira construção, principalmente no primeiro ato ali, tem uma coisa de mostrar realmente isso, né? O olhar deles curioso para as coisas que acontecem. O fato deles, vamos lá, tipo, a missão deles é sair pra fazer compra, né? Tipo, isso me lembrou a minha adolescência, quando eu tirei carta e a minha mãe mandava eu ir no supermercado, e eu achava o máximo, sabe? Eu vou dirigir até o supermercado, estacionar o carro e tal. É muito adolescente isso, né? Tudo que eles querem é ser aceito na escola, né? Ser popular na escola. Não tem coisa mais adolescente que isso. Sim, e eu acho muito engraçado também as zoações entre eles. É muito adolescente. Zoando por causa que o outro tá apaixonado pela menina. Então, tipo, isso é muito adolescente. It all started 15 years ago. I was young rat in my 20s. Look at me. I was so cute. I was on top of the world. No, I was the bottom of the world. It was terrible. Nobody liked me. I had no friends. Raccoons didn't like me. Dogs don't like me. You know who hate me the most? Humans. I have one friend. He was a cockroach. We got along very well. His name was Kevin. And then I ate him. Eu acho que eles fazem, inclusive, algumas brincadeiras. Pra quem é nostálgico, tipo, pra quem assistiu os filmes dos anos 90 e tal, eu acho que todo mundo vai gostar do filme, porque tem algumas referências, né? O mesmo momento ali, quando eles trazem, por exemplo, o Bebop, né? O Rocksteady, que são personagens que estavam ali, principalmente no Tartarugas 2 de 91, são personagens assim fortes pra quem é nostálgico, né, assim, pra quem gostava daqueles filmes. Mas é interessante também porque o Seth Rogen, ele falou, né, em algumas entrevistas que ele ajudou no roteiro do filme, e ele falou que uma das coisas que ele gostaria de fazer era justamente de explorar mais essa parte da adolescência, que ele sentia que tanto nas séries quanto nos filmes que tiveram de tartaruga, isso nunca foi muito bem explorado, assim, sempre ficou nessa coisa meio dita, mas não mostrada, assim, né? E é um pouco isso que o Arthur tava falando. E aqui, além dessas sacanagens que eles ficam falando, um tirando sarro do outro e tal, deixa muito claro justamente essa
essa posição adolescente deles. E isso vai muito de encontro com a própria Paramount, né, que tá fazendo o filme, e ela falou que esse é um projeto de longo prazo, assim, que a ideia deles é justamente fazer mais filmes e tal. E aqui a gente tá falando de um filme que tem um orçamento relativamente baixo, foi feito com 70 milhões de dólares, que para uma animação é muito baixo esse tipo de orçamento, e a tendência, como ele tem ido bem de bilheteria, assim, e tal, tá respondendo de uma maneira positiva, a tendência é que a gente vá ver realmente novos filmes, assim, deles, com essa estética, ou pelo menos com esses personagens, né, caminhando com esses personagens, com essa personalidade, inclusive, e eu acho isso super válido, assim, porque a gente vê que tem espaço realmente pra gente ver mais coisa deles, né? Funcionou super essa abordagem, essa intervenção do Seth Rogen aí, querendo impor essa questão da adolescência, e deixou aberto, como tu disse, um espaço aí, por exemplo, no final do filme, já que eles tiram as faixas e vão pra escola, né? Eu não lembro de nenhuma história deles sem as faixas e vivendo assim abertamente na humanidade. Eu acho que isso é uma visão bem original assim dos personagens. E ainda no pós-crédito também mostrou o Destruidor, né? Então acho que pode ser um grande filme, uma Tartarugas 2 na escola aí, pode ser algo bem legal. Então, rapaz, você sabe que eu não vi o pós-crédito? Não tô acreditando. Como assim, Rafael? Que cinéfilo é você? Não acredito que eu perdi esse pós-crédito. Que aparece? É aquela cientista lá que tava ordenhando eles. Ela fala alguma coisa assim, eu acho que eu vou ter que chamar ele. E aí corta. É isso mesmo. E aí corta e mostra o Destruidor, assim, na chuva. Dá um raio, assim, mostra que é ele. E aí acaba. E aí mostra eles na escola. Caraca, não acredito. Procura, né? Deve ter no YouTube já. Vou ter que procurar depois. Então, e o Destruidor é o maior símbolo, né, de vilão deles, assim, né? E aí até pra perguntar pra vocês, o que vocês acharam do vilão do filme, né? O Super Mosca aí. Cara, eu curtia. Eu gostei. Ele vendeu, pelo menos pra mim, né? Vendeu essa parada de vilão mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu também tive uma pequena empatia com ele. Uhum. Porque, tipo, ele teve a mesma história, ele teve bem parecida, né? Com a história das tartarugas e tal. Mas me convenceu. Gostei. Mas eu gostei mais do grupinho dele lá, confesso. Principalmente o personagem lá, Paz e Amor, que era perfeito. Eu acho que foi um vilão, assim, simples, no geral, né? O objetivo de transformar todo mundo em monstro, mas que faz sentido dentro da narrativa, e ele ter essa história compartilhada com eles também gera uma conexão com a trama, assim. Acho que o design dele ficou bem legal também. Uma questão aí meio uma sujeira, né? Vem do resto ali radioativo. Mas eu acho que, exatamente, o grupo ali ficou muito legal também. E eu gostei, cara, gostei dele também. Eu tenho uma coisa que eu gosto nessa história com esse vilão, que é justamente a conexão com o Mestre Splinter, né? Porque a gente sempre olhou o Mestre Splinter como essa figura muito sábia e que, sabe, ensinou pra eles, é o mestre, né? O cara que ensinou, tipo, toda a arte da ninja pra eles e que protege eles e tal. E de repente você vê um vilão que tem as mesmas motivações do Mestre Splinter, só que com um caráter muito mais de radicalismo, né, e tal, assim, é impressionante. Até acho que, às vezes, durante o discurso do filme, eles deixam isso muito evidente, porque como o texto do filme ele quer deixar muito claro, tipo, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, quanto pro velho nostálgico que tá lá vendo o filme, ele precisa ter um texto muito claro, assim. Então, por exemplo, naquele momento em que todo mundo se volta contra, né, o Super Mosca ali e tal, tem um momento que eles seguram todos eles, e eles seguram o Super Mosca, né, contra a máquina e não sei o que, e o Super Mosca ele fala a mesma frase que o Mestre Splinter tinha falado. Então ele fala, vocês só vão entender, vocês só vão estar protegidos e tal, se vocês fizerem aquilo que eu mandar, aquilo que eu tô falando pra vocês. E o Mestre Splinter tinha falado essa frase, tipo, momentos antes. Sim. Quando ele salvou as tartarugas. E tipo, isso fica tão claro assim, né, pra gente que tá assistindo, porque a gente fala assim, caraca, o vilão acabou de falar a mesma frase que o mestre do filme, né? Só que daí eles voltam e repetem isso no texto. Tipo, eles colocam na boca
do Super Mosca, ele falando: me ajuda, mestre Splinter, você e eu temos o mesmo pensamento e não sei o que e tal. Então, tipo, fica até meio repetitivo, assim, sabe, o discurso. Tipo, a gente já tinha visto, já tinha entendido, mas eles ainda fazem falar. Eu entendo que é por conta disso, né, porque eles querem deixar bem claro pra todo o público que tá assistindo ali e tal, mas pra mim tem alguns momentos, esse é um exemplo mais claro, assim, tem alguns momentos do discurso ali, do filme, que às vezes eu sentia essa repetição acontecendo, mas, né, para além disso, assim, eu acho que esse lance de você ter um vilão que ele tem as mesmas motivações que o mestre, ele coloca justamente as tartarugas numa posição de terem que colher aqueles valores que foram colocados dentro delas ali, entendeu? Porque por mais que o Mestre Splinter tenha o medo, tenha ali a, sei lá, insegurança de deixar com que os seus filhos saiam pro mundo e tudo mais, ele ainda faz isso com amor, ele dá liberdade para eles, ele tenta trabalhar a individualidade de cada um deles e tal, enquanto o Super Mosca não, ele monta uma gangue e tipo, vocês têm que fazer tudo o que eu quero e é isso. Sim. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção, eu gostei do personagem do Super Mosca muito por isso, assim, porque ele cria essa dualidade com o Mestre Splinter, e como a gente tá acompanhando a história das tartarugas, que é uma história de amadurecimento, elas se veem numa posição de que, e aí? Agora eu tô conhecendo aqui que existem outros mutantes como eu, mas o cara tem um discurso super radical aqui e tal. E eu acho que isso inclusive fala muito com os próprios movimentos, né, que a gente vai olhar, se a gente for problematizar isso, né, olhar para isso de uma forma mais ampla, eu acho que a gente vai inclusive enxergar isso nos movimentos hoje em dia, quando a gente fala de movimentos feministas, movimentos antirracistas e tal. Às vezes a ideia que as pessoas olham para esses movimentos entendem como é tudo dentro de uma caixinha. Então, tipo, é um movimento antirracista, é um movimento feminista, toda feminista é assim, assim, assado. E não é, existem grupos, existem diferentes, às vezes a causa é a mesma, mas os pensamentos são diferentes. E eu acho que o filme ele vai brincar um pouco com isso, talvez não com uma super profundidade e tudo mais, mas ele deixa isso implícito ali, vocês não acham? Eu gostei desse ângulo, assim, de trabalhar o Mestre Splinter, né, porque sempre botaram ele como sábio, né, como tu falou, sempre ele dando conselho, né, e vai naquela frase que eu acho muito boa, que é: tem que acabar o estereótipo que todo velho é sábio. Com o tempo dá pra acumular muita burrice também. Não que o Mestre Splinter seja burro, né? Mas que ele também aprende, né? Que ele ainda tem, apesar de ele ser mais velho, ele ainda tá aprendendo junto com as tartarugas, junto com os filhos dele, né? Esse ângulo ficou bem legal. Mas eu acho que a narrativa se repete um pouco ou fica explicativa demais em alguns ângulos, como por exemplo ali quando justamente aborda essa questão do preconceito. Eu até me surpreendi com essa narrativa, porque eu não lembro de ter visto isso em outros filmes também. Mas eu acho que em alguns momentos ali, mais pro final, tipo, mostra as pessoas ali, sendo preconceituosos com eles e tudo mais. E eu acho que acaba repetindo demais, assim, o ponto que eles querem fazer. Tipo, a gente já tinha entendido, mas de forma alguma achei o filme ruim também, achei o filme muito bom. Mas eu acho bem interessante essas abordagens, assim, que trouxe. Puxando um outro assunto, eu lembro que a Mari falou que é fã do Donatello, deve ter ficado feliz com esse filme, porque ele virou o maior ícone nerd, geek, otaku, com umas referências de cultura pop muito atuais, assim, que fizeram muito sentido. Sim, isso que eu ia comentar, tipo, eu achei legal, porque esse filme, ele alcança tanto os nostálgicos e quanto essa geração de hoje, que tipo, talvez nunca tenha ouvido falar de Tartarugas Ninja, que traz muita referência atual, tipo, de cultura pop, e, cara, eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu acho que esse filme é para todos os públicos, ele vai na gente que já conhecia, ele vai em quem não conhece, ele vai em criança, é um filme para família, e o Donatello, para mim, sempre foi protagonista, mas eu sou ali, né, sou fã, então não posso falar muito, mas eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento dele, e o Michelangelo também estava perfeito. Ô Mari, mas você consegue dar alguns exemplos do que você viu no Donatello que traz esses elementos que o Arthur estava falando? Tem uma cena que aparece, ele reúne 3 Chris, e aí ele comenta do Chris Evans. Sim. Não sei se vocês lembram dessa cena. Cara, é perfeita, essa cena é maravilhosa. Chris Pine.
Isso. Ele comentando também sobre história de quadrinho. Tem várias referências. Tem referência também de cantora da cultura pop. Então, tipo, você aborda... Attack on Titan também no final. Isso. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que é um filme não, né? Um título antigo, ele se torna muito atual. Então, pra mim, isso foi super inteligente. Tem um momento até que eles estão todos no quarto. Eu achei isso tão legal. Tipo, eles estão todos deitadinhos e eles estão com o celular na mão, assim, tipo, deitado, mexendo no celular. Tipo, é isso, né? É exatamente isso. E até quando eles vão, tipo, exemplificar, tipo, a gente precisa fazer isso porque a gente precisa ser aceito e não sei o que, eles estão criando o plano. Aí, eu não sei se é o Donatello ou o Michelangelo que referencia, tipo, os Vingadores, que ele fala, é igual o Hulk lá nos Vingadores. Sim, ele fala. Sim. E, se eu não me engano, o quarto deles também, a parte do Donatello, tem umas referências do mundo geek. Sim, eu achei muito legal também. E eu achei curioso, porque, na verdade, estão mencionando coisas de outros estúdios, né? É um pouco corajoso até também, sim, mas também assumindo a realidade, assim, né? Porque é assim que funciona. Todo mundo assiste tudo, né? Ninguém assiste só um estúdio, só outro estúdio. Não, e que é isso, né? A gente, quando tá conversando com os nossos amigos, com os nossos irmãos e tal, é tipo isso. A gente vai tá falando sobre alguma coisa. Pô, vamos tentar fazer isso, não sei o que. Igual foi lá em Vingadores, lá, quando o Capitão América faz isso e aquilo. Tipo, é um papo completamente normal, assim, né? De você ter. Isso torna os personagens muito mais humanos, assim. Eu acho que isso que foi uma das coisas que eu mais gostei desse filme, assim. É como as coisas ficam muito palpáveis, sabe? Você olha pra eles e fala assim, meu, podia ser amigo deles, sabe? Porque eles são muito reais, assim, as aflições deles, os medos, as inseguranças e tal, tá tudo ali. E o fato da gente tá vendo tartarugas adolescentes, eles estão com isso muito aflorado, assim. Então os medos estão ali, as inseguranças estão ali e tudo tá aparecendo agora pra gente. E a gente vai se identificando com isso realmente, né? Porque, assim, todo mundo que vai assistir, ou quem é muito novo, tá olhando para aquilo e vai ver o que vai acontecer com você. Você vai sentir vontade de ser aceito na escola, você não vai querer passar por bullying, você vai querer, sei lá, encantar a menina que você tá afim e tal. Então tem muita coisa ali próxima da gente, assim, além do próprio sentimento, né? Sim, eu concordo super. Foi o que você falou mesmo, eles traz uma humanidade que, tipo, pra mim é meio que raro você ver, né? Ainda mais com tartarugas. Você, tipo, pelo menos eu me identifico com os 4 ali. Apesar de ser fã ali de carteirinha do Donatello, você pega um pouquinho de cada um deles. É o que você falou, tipo, na adolescência, o medo deles ali são medos que você também teve em algum momento da sua vida ou tá tendo agora, mesmo sendo adulto. Exato. Essa questão de você ser aceito, de você fazer a diferença, né? De você estar afim de alguém ali e você ficar meio tipo, será? Mas não sei o quê, como é que eu faço pra conquistar? Então ele tem tudo isso. Então, cara, tá perfeito. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Improv team tryouts. I've got to sign up. This is amazing. Mikey, what are you doing? We don't even go here. Yet, the tryouts aren't for 2 weeks. We could be enrolled by then. They need a last name. Wait, what's our last name? I've never thought about that, actually. I don't know. Do we not have last names? Oh, who are we? It's okay. I'll just break it up. Michelangelo. Hey, I'm Michelangelo. Perfecto. That makes you Leonardo. Nardo! No. Hey, Nardo. Nardo. It could be Leonardo. That's a cool name, Leon. It's Leonardo. He's sensitive. Nardo. Inclusive, eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas a sensação que eu tive é que, apesar da gente ver que cada um deles tem uma característica, no primeiro ato, no segundo ato do filme, assim, a gente vê eles agindo muito mais como bloco, assim, como grupo. O Michelangelo é engraçadinho, o Donatello é o carinha mais esperto, o Rafael, né, o
o temperamental ali, o Leonardo querendo fazer tudo certinho e tal. Você tem algumas dessas características que vão aparecendo ao longo do filme, mas ao todo eles vão agindo como bloco, assim. Você vai vendo que eles vão um apoiando o outro e tal, papapá, e beleza. Mas pro final do filme, naquele momento, principalmente depois, né, quando tem aquele monstro enorme e tal, e aí eles resolvem enfrentar esse monstro, tem um momento ali que eles realçam ainda mais as individualidades deles, assim. Isso vai aparecer mais no final. Então, tipo, o Leonardo vira e fala: ô Michelangelo, você é o cara do improviso, você é o cara da comédia, a gente não precisa seguir o plano. Pô, Donatello, você precisa arranjar uma solução, você que é o cara, sabe, que é o nosso pensador aqui, tá. Pô, Rafael, você faz o barulho, você é o nosso músculo, você é isso, aquilo. E aí tem um momento que eles viram pra ele e falam: pô, Leonardo, você agiu como líder agora. E todo mundo, caraca, ele fica super feliz, né? Então, tipo, esse lance deles realçarem as individualidades deles mais pro final, eu achei interessante também, porque é um pouco disso em relação a, assim, de novo, né, em relação à própria adolescência, né, você tá falando de um grupo que vive dentro de um ninho, que tem ali, né, todo o amparo e proteção dos pais e tudo mais, e aí quando você começa a ir pra fora pro mundo, você às vezes tem que se mostrar, você tem que mostrar seus defeitos, você tem que mostrar suas ideias, você tem que se colocar. E ali parece que eles começam a afirmar um pouco mais quem que sou eu, o que que eu faço, quais são meus gostos, para além desse grupo interiorizado das tartarugas, mas agora um grupo que começa a se assumir um pouco mais para fora, entendeu? Vocês conseguiram ver esse amadurecimento ao longo do filme, assim, deles? Não, eu concordo, sim. Como tu falou ali, durante o filme eles vão agindo como grupo mesmo, tendo uma sincronia ali, mas eu acho que eles agem melhor como grupo no final, justamente porque atestando essa jornada que eles tiveram, né, aceitando as suas individualidades, suas características, para conseguir cada um agregar no grupo como pode, né, e não para eles tentarem agir como o mundo quer que eles ajam, como o Splinter quer que eles ajam, ou para agradar os outros, né, mas cada um se aceita como é e consegue ali agir da melhor forma, aí sim, para conseguir executar o golpe final, digamos assim, né, mas sim, eu enxergo isso sim, foi muito bom assim da parte do roteiro ali, da direção. E eu achei legal também, porque, tipo, pra eles conseguirem, né, vencer o monstro, cada um teve que mostrar um pouquinho ali da sua individualidade mesmo. Então a gente juntou ali o conhecimento do Donatello, o improviso do Michelangelo. Então a personalidade de cada um deles, que, tipo, pra eles talvez fosse um defeito, era tudo que eles precisavam pra vencer o cara. Então achei muito importante e, tipo, traz uma reflexão pra gente, né, que tá assistindo também. Tipo, cada um tem o seu jeito de ser. E isso pode salvar o mundo, se você para pra pensar. É isso mesmo. Inclusive, esse contraste fica mais evidente com o próprio grupo de vilões, né? Porque no grupo de vilões ali a gente tem, tipo, um cara que é o grande líder, mas os outros, eles são, tipo, eles simplesmente estão ali, eles estão seguindo. Cada um tem também a sua individualidade, mas eles são apagados, né, por esse desejo de vingança ali e tal, que eles nem entendiam que era algo que pertencia a eles, né, quer dizer, eles não tinham acesso aos próprios desejos, né. Exatamente, tanto que aquela hora eles falam, era por isso, até o Bebop e o Rocksteady que tu falou, eles até mencionam, é por isso que a gente vivia bolado o tempo todo, por isso que a gente vivia bravo o tempo todo, porque eles estavam pegando uma luta que nem era deles, né, que inserida neles, né, eles não estavam por vontade própria. E as tartarugas, pelo contrário, foram criadas com uma certa restrição, mas cada um percebeu que exatamente isso, cada um percebeu que eles tinham suas próprias vontades. É isso. Eu acho que os vilões, eles foram mais, igual vocês falaram, né, na onda do vilão ali, e querendo ou não, eram irmãos, né, então eles acabaram seguindo o que ele queria, diferente das tartarugas. Mas aí eu achei bem legal que depois, tipo, conversando ali, eles entenderam, tipo, cara, nem é isso que eu quero, sabe? E, tipo, os humanos, eles só precisam
de um tempinho ali pra ver que a gente não é o monstro que eles acham que a gente é. Então eu achei bem legal essa desconstrução deles. Que a gente não é vilão, a gente só quer viver na sociedade como todo mundo. E tem uma outra personagem que eu acho que vale a pena da gente explorar aqui, que é a própria April, né? Que ela acaba sendo meio que a cola do grupo ali, né? Ela que ajuda também o grupo a ir se identificando como grupo, e ela vai trazendo, inclusive trazendo novas experiências para eles, como um próprio símbolo de paixão do Leonardo, por exemplo, mas além disso, né, ela acaba também trazendo, vou levar vocês para dentro de uma escola, ela vai falar sobre o poder da mídia também para eles e tal, então ela acaba trazendo outras coisas. Vocês gostam da April? Ah, claro, eu sim, tenho simpatia por ela, até porque eu sou jornalista também de formação. Também, eu sou bem que é parecido, eu sou de marketing, né, mas... Essa questão de busca por aventuras, né, pelo desconhecido, pelo que é certo, né, ela sempre tem essa questão da ética, né, de investigação. Eu acho que é uma personagem também que exatamente traz as tartarugas para o mundo humano, e até depois, quando eles vão para a escola, no final, a gente estava falando da personalidade de cada um, eles não ficam andando juntos no final, né, cada um vai pro seu grupinho lá na escola também, e isso foi muito legal. Eu achei genial essa parte. Cada um tem sua tribo. Cada um tem sua tribo, é verdade. É legal. E eu gostei bastante da April também. E ela também tem a jornada dela ali, né? De sair daquele lugar de bullying que ela sofria, né? Por uma situação ali que foi meio tensa. E ela consegue... Isso. E ela conseguiu ali superar no final, né? Exercer a profissão que ela tanto queria e ser reconhecida. Então isso foi bem legal. Foi bem legal acompanhar a jornada dela. E a amizade dela com as tartarugas. Ela quebra um pouco a perspectiva do Mestre Splinter, né? Ela é o primeiro contato deles exatamente com um humano que não é do mal, como o Mestre Splinter pintou eles, né? E eles começam a perceber que talvez o Mestre Splinter seja um pouco protetivo demais. Isso. Ou talvez esteja com uma visão um pouquinho torta, assim. Sim, exatamente. E eu acho ótimo, né? As primeiras interações dela com eles. Primeiro que ela chega ali e aí ela fica, tipo, dando uma lição de moral neles, e eles, tipo, tentando avisar ela, né, sobre o que tá acontecendo e tal. E aí depois, quando tudo se desenrola e tal, ela depois vai fazer aquela, quase que uma entrevista com eles todos falando ao mesmo tempo, né, e ela anotando e tal. E tem uma hora que ela fala, mas e aí, tem mais de vocês por aí e tal? Eles, não, somos só a gente dela. Ok, sozinhos no mundo. É maravilhosa. E aí eles vão vendo que, pô, ela se torna esse símbolo de esperança também, né? Porque, assim, pô, se tem uma menina que tá sendo super legal, que mostra aceitação e tudo mais, e ela tá aqui com a gente, tratando a gente bem, pode ser que existam outros humanos. E daí quando eles perguntam pra ela, viu, tem outros humanos que vão tratar a gente bem e tal? Dela, não vai, né? Essa parte é muito boa. É um choque de realidade até, né, assim, porque, assim, ela mesma já passou por inúmeros preconceitos, então ela sabe exatamente o que essas criaturas vão sofrer vindo à luz do dia, né, assim. E é legal também que dentro da jornada dela, ela fala, né, que ela vai fazer a reportagem mostrando que eles são do bem, né, mostrando a realidade, que o Super Mosca é o vilão. Mas aí, a partir do momento que eles são capturados, aí eles pensam, olha, ela vai nos entregar e vai ter a reportagem do ano, que as tartarugas malvadas eram capanga do Super Mosca. Sim. Mas ela vai lá e, ao contrário do que eles achavam ou pensavam dela, ela vai lá e podia pegar um furo de reportagem, né, podia pegar alguma coisa, mas isso mostra o caráter do personagem, né, a ética dela como jornalista também. Ela vai lá e chama o Mestre Splinter pra salvar os amigos dela antes dela pegar a matéria dos sonhos. Verdade. Tanto que essa questão dessa conexão dela com eles, isso é muito legal porque são, tipo, ela, no caso, sozinha, né, mas ela querendo uma redenção, querendo aceitação, e eles também, né, buscando planos para que eles sejam aceitos pela sociedade no geral, assim. E aí é essa vontade de serem aceitos que une, né, esses dois grupos.
grupos, assim. E isso é muito simbólico, né? Pra tudo, assim, que a gente vê e tal. Isso é muito simbólico, né? Exatamente. E é bem legal, assim, porque foi o que o Arthur comentou. Tipo, ela podia ter conseguido o furo dela ali, tipo, tanto faz as tartarugas. E ela foi e voltou. Então trouxe o caráter dela e o processo de aceitação tanto deles quanto dela, né? Porque ela conseguiu mostrar ali que ela pode ser uma excelente jornalista, então meio que calou a boca de todo mundo que zoava ela na escola. E trouxe ali as tartarugas que, tipo, eles não são vilões. Eles estão realmente querendo ajudar os humanos. Então foi uma jornada ali dupla. Quer dizer, quíntupla, né? Que é as tartarugas mesmo. Porque esse lance da aceitação acaba envolvendo, tipo, todo mundo, né? Cara, inclusive sim. O próprio Mestre Splinter, assim, que precisa aceitar também que os filhos dele querem ter uma jornada própria, independente do que ele acha certo, né? Sim, eles estão crescendo, né? Acho que a maioria dos pais, hoje em dia, passam por esse processo, né? De tipo, de querer às vezes proteger muito o filho e às vezes não deixar ele ser quem ele é, dele ter experiências lá fora, porque não tem como você proteger o seu filho do mundo. Você pode auxiliar ele. Então, acho que faltava um pouco disso no mestre. E depois de passar por essa situação, eu acredito que ele tenha entendido, né? Exatamente. Eu como pai, posso testar aqui. Muitas vezes a gente pensa, meu filho vai gostar de tal coisa, vai gostar de coisa X, vai jogar futebol, vai fazer alguma coisa. E depois ele vai crescendo, vai tendo suas próprias vontades e a gente tem que entender que essa é a própria jornada dele. E eu achei muito, muito bom nesse filme porque o Mestre Splinter geralmente é como a gente comentou, né? Um sábio, né? E agora aqui ele tem sua própria narrativa, né? Tem suas próprias motivações. Bem legal botar ele no centro da trama, assim, também. Não como um coadjuvante, só. Yo! Come on, y'all! Let's get the goods! Yo! What? What the? Y'all some little tortoises, huh? Look at you! Y'all adorable, man. Bad Bernie got some turtles on the payroll. No, we don't work for Bernie. We're here to find you. I can't believe there are other mutants like us. This is wild. I mean, this is crazy. Like, let me guess. 15 years ago, right? Some sludge was dumped in the sewer, and y'all came from that. Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more like, it's just nicer. It rolls off the tongue better, yeah. Ooze. It's nice, right? Ooze. I like that. I like ooze. Tem uma cena específica da April quando ela tá entrevistando eles, né? E aí eu só queria chamar a atenção pra quem for assistir o filme depois de ouvir a gente aqui e tal, ou pra quem for reassistir o filme depois, pra prestar atenção nos detalhes, né? No capricho que é esse filme, porque pra mim uma das coisas que mais me encantou, assim, foi justamente a parte de design, né, desse filme, de arte, fotografia. Tem coisas ali, assim, que são lindíssimas, assim, que realmente, eu sempre brinco, né, que são filmes que dá vontade de você pausar ele e faz um quadro, sabe, em seguida. Não importa a cena que esteja. Você pausa e fala assim, ok, vou fazer um quadro disso e pronto. Porque é tudo tão lindo, tão pensado. E aí, por exemplo, nessa cena em que a April, ela tá sentada numa escada, com eles todos sentados ali, comendo a pizza e tal, né? Falando com ela. E já começa assim, que primeiro tem um corte ali que vai mostrar a April sentadinha e eles do outro lado e tal. Mas aí tem um momento que ele faz uma câmera mais aberta, assim, que a April fica em pé e eles estão todos sentados perto dela. Ali a gente já começa a ver algumas características, tipo, primeiro, eles olhando pra April com esse olhar de admiração, de esperança, de carinho ali e tal. Tipo, eles têm um olhar pra ela, assim, justamente como ela como símbolo, né, de que é possível eles terem mais acesso à civilização e tudo mais. Só que além disso, você tem, por exemplo, o Leonardo, ele tá sentado meio ajoelhado, assim, numa posição típica oriental ninja, assim, tipo, ele é muito rigoroso com isso. O Michelangelo é o que tá sentado, tipo, relaxado, segurando a caixa de pizza. O Rafael, ele tá sentado já com a perna um pouco mais aberta, braço apoiado na perna, assim, e tal, então ele tá mais largado, dá pra ver que ele, sabe, a estrutura do corpo dele é mais larga, assim. E o Donatello é o único que tá sentado
tipo parece numa tubulação, uma canaleta, alguma coisa assim, mas ele tá sentadinho mesmo, assim, tipo com a perna 90 graus, assim, segurando o bastão dele, e ele tá parecendo, tipo, se você tirar uma foto só do Donatello assim, ele parece um sábio já, assim, sabe, o óculinho ali e tal, um ancião, né? E aí, essa cena toda tá acontecendo e tá vindo uma luz vermelha de trás da April, então tá batendo essa luz que parte da April na cara das tartarugas, tá vindo uma luz vermelha, uma luz quente, uma luz amorosa, então você reflete ainda mais esse lance da esperança. E na parede tem um grafite que é tipo um rato ali atrás, que tá putaço assim. E esse rato, a posição desse rato, ele vem das tartarugas pra April, assim. A April, ela tá posicionada quase que na boca desse rato. Então você tem já a expressão máxima de que eles estão fazendo algo proibido pelo pai deles, entendeu? Eles estão ali conversando com uma humana, sentindo esse calor, essa esperança e tudo mais, que é tudo que o pai deles não quer que eles tenham. E isso eu tô falando de uma cena, de um frame, assim. Isso é tão maravilhoso, porque esse tipo de cena acontece nesse momento, mas isso é replicado em vários outros momentos, assim. Tipo, detalhes das personalidades deles em cenas em que você vê, tipo, a maneira como o Rafael se porta, a maneira como o Donatello se porta e tal. E aí, como eles são adolescentes, essas personalidades, elas ainda não estão enraizadas ali neles, elas estão amadurecendo. Tudo isso, assim, tipo, o Rafael é o temperamental, beleza, ele é o temperamental, mas ele não é o temperamental mesmo o tempo todo, ele não é que ele é raivoso o tempo todo, não, talvez ele seja o mais que quer arriscar, ele fala que quer ir embora, que não quer morrer perto deles, que ele quer tentar outras coisas e tal. Então assim, ele já tá dando demonstrações daquele Rafael que a gente tem uma lembrança lá na frente, de ser um personagem que às vezes é mais incisivo, é mais sisudo e tal, né? Então todas essas características a gente vai vendo, e eu acho isso fantástico, assim, porque a sensação que eu tenho é que a animação, ela possibilita isso pra gente, sabe? Essa riqueza de detalhes, essa riqueza de pequenas mensagens que vão passando ali pra gente de uma maneira muito cuidadosa, assim, muito simples, muito rica, assim, sabe? E as animações, elas conseguem levar as mensagens para um patamar muito acima, porque ali tudo que a gente precisa é da imaginação de quem tá fazendo aquilo, sabe? Então, quando a gente vê essas tartarugas inseridas nesse universo, a gente compra ideias que elas estão ali. É diferente de você ver o filme de 1990, que a gente percebe que são bonecos, né? Que são pessoas com um roupão de tartaruga, e todas elas são iguais, só muda a cor da faixa. É diferente de você ir ver lá o filme que eu tava falando aqui no começo do podcast, né? De 2016, com a Megan Fox e tal. É diferente de a gente ver desse filme, que eles são todos 3D, tipo, eles são CGI, então tem momentos que não encaixa direito, que é meio estranho aquilo, e aqui não, aqui você olha e você fala, ok, entendi tudo. E além disso, ainda tem esses detalhes de cenas que em uma cena diz um monte de coisa, sabe? Olha, eu não vou conseguir lembrar de tanto detalhe assim, mas esse é o tipo de filme que com certeza eu quero ver mais de uma vez, justamente porque deve ter muita referência escondida em cada cena, muito detalhe bem trabalhado, assim, pela questão do design de produção, da fotografia, da direção. E eu acho que, como tu falou também, é um filme de origem, justamente. Então, claro que eles têm esses comportamentos estereotipados, mas isso também não quer dizer que eles sejam só aquilo, né? Como a gente estava falando também, a gente enxerga um pouco de nós em todos eles, e todos eles têm um pouco de todos eles entre eles mesmos. Não é porque o Rafael é o esquentado que ele só é isso, né? Justamente como tu falou. E eu acho que é um filme que vai enriquecer com os anos, as pessoas vão gostar cada vez mais. Acho que tem muito a ganhar aí com os anos. Acho que ele vai ter uma vida longa, e eu espero, né, que ele tenha uma vida longa, porque ele merece. Sim. Esse lance da referência até que você falou é interessante, porque quando as tartarugas surgiram, né,
lá em 1984 e tal, tinha uma coisa nelas de violência, né? Era um quadrinho violento, assim. E era uma coisa, tipo, que chamou, inclusive, a atenção por isso, assim, porque tinha uma parte violenta muito forte. E quando a gente conhece as tartarugas aqui, logo nas primeiras cenas, ele faz um traço que elas vão parecendo ser mais violentas, porque logo no começo, quando a gente vê elas e elas estão saindo para fazer compras, inclusive eles não colocam na animação a bolinha preta do olho, né, que dá expressão para elas. O olho é inteiro branco, assim, que é uma referência direta aos quadrinhos, os primeiros quadrinhos que eram isso, que tinham eles não tinham a bolinha do olho. E isso, e até eles fazem, tipo, umas cenas em que você vê elas fazendo uma posição ali e tal de luta e tudo mais, e aí você olha aquilo ali e fala, caraca, elas são muito fortes. E aí quando você vê que elas estão saindo para fazer compra, daí elas ganham as bolinhas no olho, a bolinha preta do olho. Elas ganham mais humanidade, assim, mais sensibilidade. Aí você olha para aquilo e fala, ah, bom, elas não são aquela violência, talvez elas gostariam de ser isso, talvez elas gostariam de sabe, ter essa coisa de ser lutadoras, vigilantes e tal, mas agora, nesse momento que eu tô assistindo, elas ainda não são. Então você tá vendo realmente o amadurecimento delas. Mas eu ia perguntar pra você, Mari, que você é a nossa fã aqui de Donatello e tudo mais, o que você achou das pequenas tartarugas, as tartarugas crianças? Ai, gente, eu queria entrar na sala do cinema pra, sabe, sequestrar ela. Isso era mais fofa. Eu achei lindo demais. Tudo tava lindo. É difícil falar algum defeito do filme, porque assim, cara, sei lá. Tava perfeito, tava muito fofo. E dá pra reparar quem é quem, né? Mesmo sendo bebê, não dá, Mari? Sim. Cara, sim, a riqueza dos detalhes. Tanto que a tartaruga do Donatello já vem com óculos. Gente, sério, não dá. A personalidade delas, desde pequenininha, você já vê já. É, você já vê. É muito fofo. Eu tava vendo umas imagens aqui, Arthur, quem tem o aparelho é o Michelangelo, o Donatello não tem, não. Ah, é isso então. Eu tava me confundindo. Eu sabia que era um dos dois, mas não lembrava quem que era, mas tem essa diferença visual mesmo, né? Quem chama. Tem uma diferença visual entre eles. Tem uma outra coisa que é na parte do vilão ainda, quando ele cresce e tudo mais, eu acho que ali a gente tem mais uma referência a aquelas séries animadas japonesas, né? Eu acho que isso tá bem claro, assim, né? Sim, negócio meio Godzilla, assim, né? Godzilla, eu acho que tem muito isso, né? Eu senti uma vibe disso também. Isso é até não sou tão fã, assim, disso, mas achei legal o jeito que eles derrotaram monstros, mas até quando eles derrotaram, eu pensei, nossa, isso tá fácil demais. E não foram eles que derrotaram, né? Então, tinha que ser eles derrotarem sozinhos ele. Então, eu acho que foi uma alongada ali na trama, mas eu achei legal. Teve a questão de destruição da cidade, né? Que é um clássico, exatamente uma referência ali ao Godzilla, um pouco aos Tokusatsu ali, os monstros, né? Mas eu achei bacana. Você sabe que tem uma coisa que quando eu percebo que eu tô gostando do filme, quando no meio do filme eu me pego pensando assim, caraca, e agora? Como é que eles vão resolver isso? Porque se eu já tenho uma ideia de como eles vão resolver, aí eu já falo, então ele vai por esse caminho, já tá meio desenhado ali pra você. Nesse momento aqui, quando eu vi que o monstro, né, ficou enorme e tal, e fez todo sentido, tipo, a máquina cair no mar e, né, e aí o Super Mosca, né, acabar se fundindo com outros animais, eu não sei o que, tipo, fez sentido aquilo, mas quando eles entendem que se eles pegarem a arma que foi apresentada pra gente lá no começo do filme, porque no comecinho do filme, quando aqueles policiais estão indo pro laboratório, os policiais falam, vocês estão equipados com uma arma que tem um negócio aqui que interrompe a mutação, tal, então usem isso e tal. Então eles já falam lá no começo. Aí tipo, ele pescar esse negócio lá do começo pra trazer, pra solucionar um problema de um monstro que tá gigante, eu achei isso muito bem bolado, entendeu? Porque daí tipo, fez você realmente entender que existia uma lógica por trás daquilo. Não foi uma solução simplesmente dada ali e pronto, sabe?
O meu filho também falou a mesma coisa. E agora, como é que eles vão fazer? E realmente foi pista-recompensa, eu acho que chama isso, né? Que não apresenta uma coisa narrativa lá no início e entrega no final. Isso, mas acho que o mais legal disso tudo foi a dinâmica deles ali no final, né? Cada um trabalhando. Aquela cena em equipe que a gente se empolga quando eles dão a atacada final ali pra conseguir derrotar o monstro. E eles trouxeram até uma referência de outros filmes que, se eu não me engano, é o Donatello que fala. Ele fala, tipo, a gente tem que acertar tal lugar pra destruir o monstro. Então são filmes assim que ele já tinha assistido e aí ele lembrou. Eu acho que foi de Attack on Titan, que é um anime que eles matam os gigantes, que o ponto fraco dos gigantes é no pescoço. Isso mesmo. Então isso já traz uma referência também. Então, eu achei genial. É muito bom. Até eu vou pontuar uma coisa até que eu queria falar, que a gente tava falando também das referências de cultura pop, que são referências atuais, né? Então também não é aquela coisa meio cringe, digamos assim, que fazem referências para um nerd dos anos 80, 90. Eles são nerds que cresceram agora, então ele é nerd que cresceu agora, então ele tem as referências da cultura nerd de agora. E é uma coisa que eu queria falar sobre o roteiro do Seth Rogen, que dá pra sentir o pezinho dele ali na questão dos alívios cômicos, né? Aquela questão do ordenhar, umas piadas assim meio bobalhão, digamos assim, né? Bobalhão no bom sentido, né? Umas piadas bem bobinhas de adolescente, justamente que eu acho que é um pouco do pezinho do Seth Rogen ali no roteiro. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né? E a gente vai passar coisas para vocês aproveitarem melhor aí o final de semana de vocês. Afinal de contas, esse episódio está saindo num feriado, então vai ter muita coisa aí para vocês fazerem. Vamos conversar com você, Mari, o que você trouxe de bom aí pra gente, das suas dicas? Então, nova temporada de Impuros, uma série brasileira maravilhosa. Ela tá no Star Plus. Conta a história do Evandro do Dendê. É pra quem curte, tipo, Tropa de Elite, uma pegada mais nessa. Cara, é o tipo de série, assim, que ele sabe exatamente o momento certo de terminar. Sei. Tipo, tá terminando o episódio, você vai querer assistir mais. Aquela série que você maratona no mesmo dia. Então é muito boa. Minha segunda dica seria One Piece, o live action. Pra mim, na minha opinião, ele finalmente quebrou as maldições de live action da Nick. Graças a Deus, gente, tô muito feliz. Então vale muito a pena. E tipo, você não precisa ter assistido o anime, nem ter lido o mangá, porque você vai entender. Era isso que eu ia perguntar, porque o One Piece tem 438 mil episódios, né? Isso aí, mais de 1000 episódios. Mas, cara, você não precisa ter assistido. Porém, eu tava discutindo isso com uma colega minha, e esse live action é tipo um esquema de pirâmide, porque você termina ele querendo assistir um anime. Tá. Daqui a pouco você vai querer comprar o mangá. Ele é muito bom, me surpreendeu bastante. E a minha última dica seria, né, galera, vai pro cinema assistir Tartarugas Ninja, né? E tirar suas próprias conclusões, pelo amor de Deus. E amar o Donatello, por favor. Ótimo plano de detalhe esse último, Mari. Essencial, né? Essencial, exatamente. Muito bom. Tá aí, então, 2 séries Impuros e One Piece tá aí, então. Séries recomendadas. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá falando aqui, todas as dicas que a gente der, vai ter link no post desse podcast ou na descrição desse podcast. Então é só você ir lá, clicar, você já vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. E você, Arthur, o que você trouxe de bom pra gente? Por incrível que pareça, eu tinha preparado também One Piece, a série aqui, porque... Olha aí! Viu como é boa, gente? Assiste. Caraca. Primeiro porque justamente quebrou essa maldição da adaptação dos live actions, e porque One Piece, assim, é a obra da minha vida, assim, porque eu acompanho desde 2007, quando tinha ainda 300 episódios, eu assisti o anime ali, então recomendo o anime também. Mas, eu acho que é uma obra meio universal, por isso que tá conquistando todo mundo também, que fala sobre sonhos, amizade, um pirata que estica, né? Basicamente o pirata que estica, que quer ser o maior dos piratas, e para isso ele precisa passar nas ilhas, fazer algumas amizades, alguns companheiros, derrubar alguns ditadores, vilões aí pelo caminho, nas ilhas, descobrir esse mundo maravilhoso de One Piece, que é
Uma história muito bonita sobre amizade, busca pelos sonhos, luta por injustiças. Eu recomendo a série porque qualquer um pode gostar, e são 8 episódios só. Provavelmente vai ter a segunda temporada. Até o anime tem muitos episódios mesmo, mas tem um pessoal que fez um projeto que se chama One Piece, seria um ritmo, né? Que é One Piece sem os fillers, né? Episódios fillers, entre aspas. O One Piece não tem tanto filler assim, mas o problema tá dentro dos episódios mesmo. Eles enrolam dentro do episódio. Às vezes o cara, tá correndo pra dar um soco. Fica 30 segundos o cara correndo pra dar um soco, sabe? Nossa. Uma coisa que no mangá é uma página, eles botam 1 minuto e 30 segundos o anime, Entendi. sabe? E aí isso acaba enrolando. E aí esse pessoal fez um projeto que é o One Piece, que é o One Piece sem essa enrolação de minutos. E corta, olha, quase metade do anime. Assim. Sério? Caraca! Sério. Por enquanto acho que só tem legenda em português de Portugal, mas daqui a pouco vai ter no Brasil também. Mas aí aproveitando, eu quero mais uma dica também. Eu vou indicar um filme que eu nunca tinha visto, que todo mundo falava bem, eu assisti na Netflix esses tempos, tem na Netflix, na HBO Max. One Piece, a série tá na Netflix, né? Que é The Raid, Operação Invasão. The Raid. É um filme de ação da Indonésia, que ele virou praticamente uma referência, assim, de como filmar a ação de um jeito claro, simples, eficiente. É um grupo de policiais que precisa invadir um prédio dominado pelo crime. E aí é como se fosse meio que um videogame, assim, eles vão passando das fases, e as cenas de ação são muito intensas, assim, muito bem filmadas, o trabalho de dublê. Se hoje a gente tem John Wick, ou aquele O Resgate, muito é referência por causa desse filme, assim, filme de ação intensa do início ao fim. E é bem curtinho também, acho que o filme tem 1h30. Que legal. E aproveitando também indicar mais uma série do momento, O Urso. Não sei se vocês já assistiram essa também. Opa, adoro. Nossa, é uma ansiedade em forma de série, né? Mas é muito... Nossa, termina o episódio tem que dar uma respirada, né? Mas... Eu acho que é por isso que eu ainda não dei play, gente. Sobre um... Tá com ansiedade, eu falei, gente, agora né? É sobre um cara que ele era do restaurante do irmão dele falecido, e ele precisa administrar, só que o restaurante tá uma bagunça. Ele é um chefe de cozinha que entende muito de cozinha, mas aí cada um dos funcionários quer fazer de um jeito que fazia antes, ele quer mudar todo o esquema. E aí mostra a rotina da cozinha, tem um episódio inteiro em plano sequência, que tu não respira até que aquele plano sequência de 16 minutos acabe. Então, assim, é uma série com a direção e uma fotografia também muito boa. Tu vê aquelas comidas ali, dá uma fome também. Então é isso, é One Piece, a série, The Raid e o Urso. The Raid, Operação Invasão e O Urso. Muito bom, Arthur. Tá aí, então. Dicas feitas. E eu quero fechar aqui o plano detalhe com uma série que eu tô assistindo agora também. Então, esse episódio aqui tem muitas séries para vocês aí acompanharem. Que é a série Cangaço Novo. Né, a série aí brasileira que tá no Prime Video. Quero assistir. Então, é uma das minhas grandes felicidades, assim, esse ano, foi ter acompanhado essa série. Foi uma surpresa, assim, não esperava realmente. Eu acho que poucas pessoas estavam com essa série no radar aí durante o ano. E um trabalho fabuloso, assim, fabuloso mesmo de direção de fotografia. A história é muito bem escrita. A gente tem 3 personagens ali centrais, né, vividos ali pela Alice Carvalho, pela Tainá Duarte, pelo Alan Souza Lima, e é um filme que conta a história de um rapaz, que é o Ubaldo, que ele resolve voltar pro sertão ali, porque ele descobre que tem alguma herança para pegar lá, e ele tá vivendo em São Paulo e não tá muito bem financeiramente, saiu do trabalho, foi mandado embora e não sei o que, ele resolve voltar lá para ver qual que é dessa herança. Só que quando ele chega lá, ele descobre que tem mais 2 irmãs que estão lá, e aí ele precisa conviver com elas ali para colocar a mão nessa herança. E aí esse convívio com elas começa a ganhar novos contornos, ele vai sendo apresentado a uma nova realidade e a gente vai acompanhando aí o Ubaldo se reconectando com a sua vida, né, no sertão. Enfim, é uma série muito bem dirigida, um dos diretores inclusive é o Ali Muritiba, que é um grande diretor brasileiro. São episódios de 40, 50 minutos. Saiu recentemente aqui dentro do Cinemação, e aí vamos deixar aqui também link no post aqui, um texto que a Fabi Lima, né, que é autora aqui dentro do Cinemação, ela escreveu recentemente ela fez uma crítica sobre Cangaço Novo, e a Fabi falou também
que pra ela Cangaço Novo é uma das melhores coisas que ela já viu feitas pelo Brasil, assim, que é uma série muito bem construída, sabe? Ela tá muito bem desenvolvida, então acho que vale muito a pena pra quem tiver Prime parar pra ir assistir. É literalmente a próxima série que eu vou assistir, acho que eu vou pegar agora no feriadão e vou assistir ela, porque eu tava muito curioso já pra ver, agora eu fiquei mais ainda. É muito, muito boa, realmente, assim, muito bem filmada, com uma qualidade impressionante, assim, a gente percebe que a gente não deve nada, sabe, para séries americanas e tal, e fora que eu acho que uma das coisas que mais me deixa satisfeitos, assim, feliz de ver, é que a gente vê uma série que é uma série muito brasileira, né, tipo, é uma série que tá falando do que tem no Brasil. Então tem umas cenas que, tipo, essa galera tá andando ali por aquele deserto do sertão e, sabe, não tem ninguém, uns lugares sozinhos e, sabe, a arquitetura do lugar e tal. E você olha aquilo, cara, isso é Brasil, assim, a gente às vezes esquece do tamanho do nosso país e quantos Brasis tem dentro do nosso Brasil, sabe? Então, quando a gente para pra pensar, se você tiver na sua cabeça Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, você vai lembrar daquele sertão, aquela coisa seca, violenta e tal, que o Glauber apresentou pra gente naquela época. Aqui a gente vai ver que essa violência ela continua, mas ela se modernizou, né? Agora tem mais a parte política, tem mais a parte da força, né, financeira de instituições financeiras e tal. Então a gente vai vendo toda essa construção ao redor dessa coisa que é o Brasil, assim. E eu acho que isso é uma coisa que favorece demais a gente. Então acho que para a gente ainda fortalecer ainda mais o nosso audiovisual, fica a recomendação aí para que vocês possam ver Cangaço Novo no Prime e depois ler a crítica da Fabi no Cinemação aí, que é uma crítica muito rica que a Fabi escreveu. Então vale muito a pena depois lerem lá. Aqui no final desse podcast Cinemação 523, queria agradecer aqui meus convidados que vieram aqui hoje, doaram seu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente. Então, Arthur, queria agradecer você pela sua participação aqui e, por favor, né, traz aí seus meios de contatos, canais, redes sociais, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí? Certo, eu que agradeço o convite, fico muito honrado e sempre que quiser, tamo aí. Meu nome é Arthur Pacheco, mas também conhecido como Arthur Dude ou só Dude, então meus arrobas são todos @ArthurDude ali no Twitter, no Instagram e no TikTok, que são os meios que eu mais falo ali, principalmente de filmes, séries, cultura pop, às vezes mangá, anime, às vezes quadrinhos, às vezes o que der na telha, assim, tô sempre por lá comentando. Tento postar ali um videozinho por dia, às vezes fica meio complicado, mas tô sempre ali comentando e postando uns conteúdos. Boa, muito bom. Valeu, Arthur, muito obrigado e em breve estaremos juntos novamente. Aí, valeu. Valeu. Mari, obrigado também pela sua participação, foi um prazer enorme ter você aqui, obrigado por ter doado o seu tempo. E também, Mari, deixa redes sociais, sites, onde que as pessoas acompanham aí o seu trabalho. Obrigada a você pelo convite, eu amei, fiquei um pouco nervosa pela primeira vez, mas eu amei demais. E acho que você devia fazer um podcast agora sobre o One Piece, chamar eu e a oh. Aí tamo grande. Aí fico 1000 episódios falando aqui. Eu acho uma ótima ideia. Boa. Mas meus arrobas, cara, Mari Mastrande no Twitter e no Instagram. E no TikTok também, mas eu uso mais ou menos. E se vocês quiserem, o site é Hospício Nerd, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, enfim. E o site também, que é hospícionerd.com.br. E é isso. Muito obrigado, Mari, muito obrigado mesmo, foi demais. E é isso, pessoal, vocês aí que acompanharam a gente, né, lembre-se de, se você gostou desse episódio, se você quiser mandar suas dúvidas, críticas, análises, perguntas e tudo mais, enfim, manda aí pra gente, pode ser nos mandando comentários, né, em nossas redes sociais, sempre procurando por Cinemação, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com.br.
Além disso, lembre-se também de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite também para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast ou na descrição desse podcast no seu agregador aí que você está ouvindo a gente agora. O podcast Cinemação 523 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.